Olha que coisa boa aqui para o programa Palpite no Jornal do Imparcial, a presença, né, do combativo militante, ex-deputado, ex-secretário e atualmente senador da República pelo PDT, o Everton Rocha. Chegou aqui na mesa, né, do palpite, demorou, mas chegou. Como é que estamos? O clã, ele nunca demora porque desde quando eu era secretário do Jax ele continua aí com essa mesma fisionomia, né? Depois eu quero as dicas aí para saber como é que mantém aí essa performance, viu, Felipe? Eu quero cumprimentar aqui você, todos os telespectadores, ouvintes, internautas que acompanham aí através dos seus meios, que aqui são vários, né? Do escrito até a rádio, a web, a rede social, todos que acompanham aí o programa Palpite. Então, te cumprimentar, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha, coisa boa, nós estamos com o filho, Dona Marileide e seu Deus Ded, né? Então vamos começar com o emocional, que é fundamental, que é uma coisa que eu acompanho, que é o teu projeto, em cuidar das pessoas com câncer. Lembrando que eu tive um câncer 9 e é uma coisa que me emociona diariamente, né? Eu sou uma formiguinha que todo dia ajuda as pessoas nesse projeto, mas tu não. Tu é nisso. Como é que faz? Como é isso? Como é que começou esse sentimento, né, de ajudar as pessoas com um projeto desse tamanho de estrutura, né? E diga-se de passagem, não é só você, você e sua mulher, sua esposa, Sâmia. Isso. Nós temos algumas passagens que vão acumulando na nossa vida e você vai começando a perceber o quanto que essa luta ela não é uma luta do paciente, ela é uma luta da sociedade. Eu sempre digo que o paciente do câncer, quando ele está se tratando, não é ele sozinho. E quando ele está doente, não é ele só. A família fica doente junto, os amigos adoecem junto. Ele acaba absorvendo ou para cima na cura ou para baixo, né, na derrota, porque ele derrota se você não curar, e a derrota dele é dolorida, ela é demorada e dolorida muitas das vezes, e isso cada vez mais vem espantando o mundo. Tanto que hoje quem mais morre no planeta Terra são pessoas com questões cardiovasculares. Mas a Organização Mundial da Saúde já diz que a partir de 2030 será, infelizmente, do câncer. Então nós temos aí um desafio, né? Comida, tudo pode estar envolvido, está, né? Genética. Então, assim, como é que você vai fazer para diminuir isso? E ainda quando era, Felipe, deputado federal, logo no início do mandato, nós recebíamos no nosso gabinete esse grande lutador, né, que não deixou a bandeira baixar do Aldenor Abelo, que é o Antônio Dino. E ele, que é neto, né, do fundador do Aldenor Abelo, estava lá nos gabinetes, me lembro como se fosse hoje, levando o trabalho deles e pedindo ajuda. Pires na Né, mão. pires na mão. Muitas das vezes já quase fechando as portas do Aldenor Abelo. Filas e filas aqui em São Luís, uma loucura. E E um detalhe, o mais interessante é que quem quase proporcionava fechar acreditava que não era obrigação, que era o próprio governo, não só não estadual, tinha sensibilidade não, nenhuma, não né? federal, Não não, tinha não tinha, como é que eu vou te ideia do dizer? que o papel que eles podiam cumprir Acho para que nunca ajudar. nem foram lá. Quando iam aquela visita política, né? Porque eu lembro bem que todos os governantes e todos os senadores e deputados que eu olhei com ou sem internet, né? Porque já tem muito tempo isso, não foram fazer uma visita emocional, né? Tem coisas que vão acontecendo na vida que você agora presta conta, se você não precisa usar como bandeira. Eu nunca gostei, eu não sei se você percebeu, eu nunca gostei de utilizar o nosso mandato como politicagem em cima da saúde. E eu ajudo muito a saúde do Maranhão. Se você pegar hoje, nós temos mais de 10 municípios que têm centros de imagens. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses centros de imagens, que eles ajudem muito a população, não só dos municípios, mas da região deles. Você vai lá em Garapé Grande,
Lá em Igarapé Grande, o centro de imagem na pandemia ajudou a região toda. Pra você ter ideia, o Hospital Regional de Coroatá, a mesa deles de tomografia, tomografia, A ressonância. a ressonância magnética, ela tem um limite de peso. Então, ela não consegue para pessoas acima de 140 ou 120 quilos, eu não sei exatamente. Mas a mesa de Igarapé suportava. Então, pacientes do estado, naquela época, na pandemia, iam para Igarapé, para o Hospital Municipal, para fazer o exame. Oxigênio. O Hospital Municipal de Igarapé tem fábrica de oxigênio. Na pandemia, eu me lembro como se fosse hoje, na época, o então prefeito, o Erlânio, ele atendia ambulâncias dos outros municípios e do estado que iam lá encher os tubos de oxigênio, porque eles tinham fábrica de oxigênio dentro do hospital. Então, assim, são situações que eu acho que muita gente nem lembra ou não conhece. Né? Não sei nem se você sabia disso, por exemplo. Não. Né? Então a gente não fica usando isso como outdoor para dizer, porque a gente faz ficando esfregando. Coisas pessoais, por exemplo, Tu tem uma coisa, aqui só completando, tu tem uma coisa de um estilo que tu vai lá, faz e sai fora. É um estilo, porque normalmente o cara fica querendo aparecer de todo jeito, querendo ser. As pessoas não querem mais saber disso, as pessoas querem saber de entrega, elas querem saber de resultado. E aí, quando você quer fazer um ato de solidariedade, você não precisa estar também esfregando isso. Eu fui compreender isso ao longo da vida, né? Alguns anos atrás, você falou aqui a Sâmia, minha esposa, que é uma entusiasta desse projeto nosso da luta contra o câncer. E uma mulher muito discreta. E de apoio. Você sabia que ela já cortou o cabelo dela, deixou o cabelo dela numa época muito grande, perto da cintura, ela cortou e levou no Aldenora Belo para ajudar nas perucas para as crianças? Então, assim, ela não fica fazendo... Né, Lembrei da minha filha Maria, que fez muito isso até de ir embora. E ela fez e sempre está ajudando e tudo, mas não precisa ficar... Né? Isso é consequência, eu acho que as pessoas vão percebendo quem está de verdade na causa. Eu detesto quem tem megafone de rua grande, como eu chamo. É isso, né? é isso. É uma coisa... tua mulher que eu faço não tenho uma relação com ela, sempre a encontro, ela é muito gentil, muito educada, mas sempre observo muito o comportamento dela, né? É muito parecido com o teu. E ela teve um tio que morreu do câncer também, sofreu muito na época, então eu... De onde é que vem? Tá, eu sei que tu tinha uma relação com um menino, com o Dino, que temos até que trazer ele mais para cá, né, para incentivar. Não tem só o Hospital do Amor. Tem que o Hospital do Amor começa quando? Aí assim, só para fechar essa janela do Dino. Eu, como deputado federal, mando um recurso pequeno na época. Não sei nem quanto que era na época, eu não me lembro. Mas enfim, eu mandei um recurso. Ele convida para ir conhecer o hospital e ver onde ele estava aplicando o dinheiro que eu tinha mandado. Quando eu entro numa ala lá pediátrica, e aí ele mostra as crianças lá se tratando. Aí, em uma dessas, ele me mostra um scanner e diz, esse scannerzinho aqui foi comprado com a tua emenda, Everton. Aí eu olhei para ele, para que serve esse scannerzinho aqui? Ele, não, isso aqui... Aí ele foi lá dar demonstração. A criança, ao longo do tratamento, fica tão debilitada, ou o idoso, que a aveia some. Então, eles sofrem muito para poder achar a aveia e fura, é um horror. E com o scanner facilita, porque aí é mais rápido e assertivo. E aí eles foram me mostrar o quanto que aquilo ali diminuiu o sofrimento. Eu te confesso que aquilo ali me marcou muito. Aí eu disse, isso aqui faz a diferença, isso aqui é concreto. Não é uma coisa vazia. Eu tenho que ajudar mais esse pessoal. Na época, o Aldenora era filas enormes para fazer radioterapia, além da quimioterapia. Hoje, 2025, a radioterapia no Maranhão é zerada a fila. Oi? E os estados vizinhos, até do Amazonas, tem paciente que vem fazer radioterapia aqui no Maranhão, no Aldenora Belo. Que beleza. Tá? E tem gente que não sabe disso, tá? É bom falar. Ninguém sabe disso. Hoje é zerada a fila da radioterapia, porque foram criadas duas, além do que já existia, foi feito mais uma lá no subsolo, é enorme a estrutura. Vale a pena o palpite ir lá conhecer de perto. Não perde para nenhuma estrutura do Brasil. E zerou e está fazendo paciente de outros estados, da radioterapia.
Quimioterapia, nós temos, e aí é um trabalho individual e da bancada, tem ajudado com muita força. Nós levamos o Aldenora Belo para Pinheiro, inauguramos lá. Lá são 40 leitos, Felipe. 40 leitos. E lá já está fazendo quimioterapia. Vou te dar só um exemplo. Tem um paciente lá de Cedral que ele, para fazer quimioterapia aqui em São Luís, ele gastava R$ 1.500 por sessão. Além de ele gastar R$ 1.500, imagina só, porque ele tem que ficar em algum abrigo, né, alimentação de qualquer jeito, a viagem cansativa para chegar em São Luís, é um Deus nos acuda com acompanhante. Hoje ele está fazendo sessão de quimioterapia lá em Pinheiro, termina, ele vai para casa. Sabe quanto é que ele gasta? R$ 150. E ele está do lado do melhor remédio que tem para fazer o pós, que é a família. Então, não tem preço isso. Isso está acontecendo na região mais pobre do Brasil, em Pinheiro, com homens e as mulheres. Aí você foi falar aqui do Hospital de Amor, como que apareceu, não foi isso? Eu estava em casa, lá em Brasília, com alguns senadores naqueles almoço-janta de domingo. E aí um senador, colega se senador fala muito bem, se fala muito bem da vida política de Brasília. De tudo. É onde acontece a semana. Para começar a semana, você começa num domingo, num bom almoço e começa a definir. E aí um senador de hoje, que é um amigo, querido irmão, doutor Irã, ele é médico, e o senador doutor Irã, que foi deputado conosco também, ele disse, rapaz, eu estou encantado, sou padrinho do Hospital de Amor lá em Roraima. O Henrique Prata tem um trabalho fantástico e eu vou te apresentar ele, você precisa fazer essa bandeira no teu estado. No meu primeiro ano de senador. E aí eu fui lá no hospital, ele ligou para ele, eu fui lá com a Sâmia. Quando a gente entra no hospital Barretos, do Hospital de Amor em Barretos, em São Paulo, tinha uma criança lá de 14 anos, uma adolescente, ela com a perna amputada na recepção e com a cabecinha, com uma bandana na cabeça, que ela tinha raspado a cabeça. Carol, até faleceu. E aí, na hora, eu me agacho e pergunto a ela, seu nome? Você é de qual estado? Aí ela, do Maranhão. Do Maranhão? Você é de qual cidade? Ela, Imperatriz. Minha terra natal. Aí eu disse, pô, esse hospital vai ter que ir para Imperatriz. Eu tenho que deixar uma marca no Maranhão e pela minha cidade natal começar lá em Imperatriz. E aí foi aí que começou a luta. Todo mundo disse que era loucura minha, que isso não ia dar certo. Aí precisava arrumar os 40 milhões, eu reuni toda a emenda que eu tinha daquela região e botei apenas para isso. Aí você vai ser criticado, mandar dinheiro para o hospital em São Paulo para fazer isso aqui, vão te bater e tal. Eu mantive o foco. Ratifico que eu escutei todos esses comentários. E aí eu mantive o foco, eu disse, pô, os outros estados estão dando certo, eu não vou me permitir a tentar. Não, eu vou tentar. E aí eu fui lá e fomos atrás, trouxe o Henrique Prata aqui no Maranhão, ele olhou o terreno, ele me disse que me entregava em 1 ano no hospital, ninguém acreditava naquela época. Ele entregou em 1 ano, inauguramos no 8 de outubro, agora no dia do meu aniversário, 8 de outubro, agora vai fazer 4 anos que ele está inaugurado. Já são quase 115 mil atendimentos, porta aberta, 2 carretas rodando nos interiores, eu já tenho várias histórias exitosas, de gente que já está na vida real aqui, já tocando seu dia a dia normal, graças à oportunidade que teve de ter o rastreamento. Porque qual é o problema do câncer? Rastrear ele antes. Na hora que você rastreia antes e descobre no início, o tratamento é rápido e eficaz, 98% de chance. Agora, quando não descobre logo e já está espalhado, metástase e tudo, o sofrimento é muito grande e muitas das vezes você não consegue vencer a batalha. O Everton, só para a gente até mudar de outro assunto, porque antes de você mudar, hoje, no dia de hoje, pagou 1 milhão, além do que a gente manda na emenda de bancada, eu individualmente, todo ano, eu mando R$ 1 milhão para o Aldenora Belo para ajudar. Assim como eu mando para o Hospital de Amor. Não, 1 milhão individual. Não, estou falando. E para as pessoas entenderem que não basta. Não, todo mundo tem que ajudar. Ali é muito caro, a despesa é muito alta. E tudo ali é pouco, então tem que botar. Então todo ano eu mando R$ 1 milhão para o Hospital Aldenora Belo, mando lá para o Hospital de Amor, lá em Imperatriz, das emendas individuais. E hoje, no dia de hoje, agora de manhã, saiu a ordem bancária já para pagar esses 1 milhão do ano 2025 para ajudar aqui o Aldenora Belo. Só te dizer uma coisa, eu descobri o meu câncer 2 anos antes de eu ter o câncer. E aí é uma relação de Deus, tá? Eu entrando 2 anos antes Eu era impecável, como é hoje, meus exames são impecáveis, coisa de menino, né?
Não exagero, Felipe. Não. Coisa de menino, né? E eu entrando em mais uma reunião política, né? Veio uma voz e me disse, tu está com câncer. Não é brincadeira isso não. Esse relato eu estou fazendo pela primeira vez para você, porque eu estou, na verdade, emocionado de ver a tua paixão em cuidar das pessoas. Eu achei, 10. E aí, eu passei 2 anos fazendo exames. E os médicos, meus amigos, que todo final de semana já não me davam mais coisa para fazer exame, eu já tinha que me consultar com outro. Aí eu comecei a fazer de meio ano, comecei a fazer 3 meses, comecei a fazer de 2 meses. Até o dia que aconteceu. E tem uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem. Eu entrei um dia, né? A minha primeira biópsia deu 6, 3x3. Quando tirou o órgão, deu 9. Ali já era para espalhar e eu não estava mais nem aqui. O que foi fundamental na minha recuperação? Né? Toda a assistência da família? Sim. Todos os médicos competentes? Sim. Tudo. Não precisei fazer quimioterapia, nada. Por uma simples questão. Robótica. Nós precisamos começar a conversar que nós temos todas as questões de prevenção, mas nós temos que entender que a robótica está hoje aqui para ajudar nesse operatório e nesse pós-operatório. Né? E a outra questão, Everton, me permita, que eu converso muito com as pessoas me procuram muito, né? É o pânico. Existe uma coisa depois de quem tem câncer que se chama pânico, é a depressão, né? E eu vivi todos esses processos, e não fugi de nenhum deles, mas eu te digo que eu tive a melhor assistência. Então a gente precisa oferecer como você está fazendo. Tem que ser humanizado esse processo. Exatamente. Precisa ser simplificado, que ninguém tem culpa disso estar acontecendo com a pessoa. Isso. Esse é o segredo, tu entende? E você tem uma parcela imensa, você e sua mulher têm uma parcela imensa, e eu sempre vou registrar isto, né? Porque é fundamental a gente entender. A Janaína lá de Campestre, ela descobriu o câncer do colo de útero, 26 anos, passou por 5 tipos de exames médicos e foi orientada a fazer, claro, a cirurgia e aí tirar, né, Claro. o útero dela e com isso, obviamente, ela estaria condenada a não ter a oportunidade de ser mãe, pelo menos materna, né, gestar, Sim. né, podia até ter Sim. de criação Adotado. e tudo, mas adotado. E ela dentro do ônibus indo para Imperatriz, uma pessoa perguntou para ela, uma amiga dela perguntou se ela tinha ido lá no hospital de Amor. Ela não conhecia. Ela disse, não, eu não conheço e tudo. Ela, menina, tem aqui, já tem 3 anos, está funcionando, isso foi no início do ano passado. Está funcionando, bibibi, bababá. Ela foi lá, que é porta aberta, toda mulher pode ir lá é só para mulher. Toda mulher pode ir lá, ou as carretas na cidade delas, vai lá, foi lá, atenderam ela, fizeram toda a bateria de exames, eles não consideram os exames de fora, tem que fazer todos deles, e fizeram o tratamento nela. Neste exato momento, Felipe, ela está curada e está grávida. Ela vai ser mãe. E nós gravamos lá com ela, né? Ela pediu para levar essa história, porque ela queria contar essa história, claro. mas foi aí, é uma coisa dela, tudo. Aí nós gravamos com ela essa semana lá, em breve eu vou estar soltando aí a história da Janaína, mas tem muita história legal. Vamos mudar, porque eu tô olhando pro teu olho, tu tá olhando pro meu, e daqui um pouco nós vamos estar emocionados dois aqui, né? Mas não é isso não. Mas é porque é a parte que vale a pena. As pessoas estão tão chateadas com a política, e com razão, com os políticos, né? Todo mundo muito angustiado, muita insegurança. O trabalhador agora não quer, quando ele sai de casa, ele quer saber o que ele vai comer à tarde, o que ele vai trazer para a família dele, como é que ele vai fechar ali o dia para pagar a conta, o boleto. E aí tanta notícia, tanta coisa ruim, tanta, né, coisas que decepcionam ali o entorno, que você acaba que quando traz esse tipo de pauta ou assunto, é gratificante para dizer que também vale a pena. A parte boa, que você não pode desistir dela, é essa, é você saber que ela sendo bem feita e sendo um instrumento da coletividade,
você consegue entregar, mas não é essa entrega, como a gente falou agora há pouco, panfleteira com megafone na mão, mas é a entrega de resultado, onde as pessoas começam a perceber que na boa política você pode sim acreditar e dar um voto de confiança nela. Vamos aproveitar que a gente está exatamente nessa leitura, porque você é um militante, você é um menino que veio do movimento, né, estudantil de juventude. Então, assim, é uma coisa que a tua vida eu acompanho desde o começo. Então, ninguém precisa me ensinar a entender o Everton e os movimentos do Everton, muito menos no cargo que ele exerce. Mas você hoje tem um comportamento, né, diante dessa leitura nacional que nós temos, em que a família hoje sofre por causa dos políticos. Este inferno que a gente vive de Lula, de Bolsonaro, de centrões, de ãos, de agro, turma da bala, né? E aí? Será que os políticos no Brasil não entendem? Eu estou falando isso para você porque eu não vejo você incentivar essa briga. Eu não vejo você pegar esta bandeira, né, do tumulto nacional. Será que os políticos não conseguem entender que eles vão pagar um preço por causa disso? Na verdade, assim, quem está pagando um preço caro é a sociedade, Sim. é o eleitor. Porque o eleitor, ele reclama tanto, mas ele adora participar. De vez em quando eu estou num momento mais quente lá de interno em debates com alguns colegas, eles vêm para cima e olha, não venha falar aqui do Nordeste não, porque vocês falam tanto da gente, mas olha os quadros que vocês mandam aí de São Paulo, que vocês mandam aí de Minas, de outros lugares que vocês se acham aí os melhores e autossuficientes do Brasil. Vamos com calma, baixa aí um pouquinho. Né? Os momentos difíceis do Brasil, nós somos um só, rapaz. Para com isso. O Rio Grande do Sul, que tinha até outro dia uma campanha para dividir, virar um país sozinho, independente, apartado do restante que eles carregam, que eles faziam tudo, aquele discurso separatista, horrível e tudo. E aí, no momento desse de crise do Rio Grande do Sul, tragédia, né, humanitária ali, um monte de gente ali vendo tudo que tinha ali indo embora, coisas do destino. E quem é que estava junto dando as mãos para ajudar eles a reconstruir? O Nordeste, o Brasil, todo mundo de mão dadas. Porque na hora que a gente vota uma isenção, um perdão, um incentivo financeiro, tudo para ajudar lá, a gente está votando, mas esse dinheiro é de um lugar só, é do Brasil, é daqui. Nós estamos ajudando lá. Então, assim, esse espírito que você tem que ter de conciliação, ele vai ter, mas não é apenas para conciliação, é o espírito de entender que dá para imprimir uma outra agenda. Essa polarização, Felipe, esquece. Ela vai continuar agora em 26. Sim. Eu sempre digo, enquanto tiver Lula e Bolsonaro e Lula, as militâncias ou as pontas se retroalimentam. Então eles vão, né, infelizmente... Vamos melhorar enquanto houver o interesse de estar no poder. Porque às vezes se coloca muito culpa na militância que é levada pela paixão. Mas não é interesse de estar no poder, porque o poder por si só, ele tem que ser interessante. Então, assim, isso é consequência. Cada um quer chegar, então quem está aqui nessa luta quer chegar lá. É legítimo, é da luta. O que eu estou dizendo é que a agenda dos dois campos, ela é uma agenda que ela vai continuar existindo porque os principais atores delas estão na ativa. Então, enquanto estiver nativa Bolsonaro e Lula e Bolsonaro, esquece. Então, eu acredito que 26 vai continuar essa polarização muito forte. E ponto, e aperte o cinto e segura. Vamos esperar. Em 2030 em diante, aí você começa um outro cenário. E neste novo cenário, você imagina só quantos governadores bons estão aí fazendo bons governos de esquerda, de direita, de centro. Tem de tudo quanto é gosto. Você tem gestores com perfil ou com perfis que podem atender esta nova demanda e essa vontade que o eleitor tem, a sociedade tem de olhar para frente e fazer as coisas acontecerem. Então eu acredito muito que já no médio prazo, no curto médio, no tempo médio de prazo, que é de 2030 em diante, vai despressurizar. Não tem como, o caminho é esse, essa despressurização, e a gente começar a partir para a agenda de quem faz mais, a disputa para cima, nivelando e tudo, até porque o Brasil, ele por si só, ele tem tudo para dar certo. Eu sou muito otimista com o Brasil, assim como o Maranhão, Felipe.
Então, apesar de a gente muitos encontrarem dificuldades, ou serem pessimistas, ou falarem mal daqui, eu adoro o nosso país, eu amo o Maranhão e tem tudo para dar certo. Então, vamos conversar sobre ele que eu vou te dando essas opiniões aqui. Não, tá. Vamos até pensar numa coisa aqui, aproveitando o Senado, né? O Bolsonaro espertamente, né? Você sabe que minha outra área é marketing político, né? Estou há 40 anos nessa coisa de fazer estratégia, né? E trabalhar as logísticas. O Bolsonaro espertamente e o Lula também espertamente, né? Aceitaram a pauta em colocar o Senado, né? Como o futuro poder do Brasil. Verdade? Bolsonaro chegou a fazer a maioria dos senadores e você mais poderoso do que o presidente da República, eu não preciso ser presidente da República. E o Lula pega e vai a público e diz: nós temos que eleger os senadores. Inclusive, citou você, né, pelo Maranhão, como nos senadores, não como nos senadores, como senador, principal senador de articulação no Brasil. Ele ficou bem. A palavra não foi o principal, mas ele lhe colocou como grande negociador que o governo e que o PT tem como arma, que é o Everton Rocha. Isso é fato? O Senado vai se comportar desse jeito de querer ser hoje o Supremo Tribunal Federal, né? Cada hora é um que quer ser mais do que o outro, ninguém consegue harmonizar. É um sentimento que foi criado e isso vai ser muito perigoso na urna no ano que vem. Porque você veja só, vai ter parlamentar que vai vir discutir o asfalto, saneamento básico, a educação, o trabalho, que não pode sair da agenda. É inacreditável. Você pega o debate presidencial, do último debate presidencial, não saiu uma vez a palavra trabalho. Pode assistir ele todinho. Quando estava lá, não saiu uma palavra trabalho. Né? Então, assim, tanta coisa importante que vai ter muita gente que vai se eleger ou chegar perto de ser eleito com essa palavra aí. Vou impeachment um ministro do Supremo. Sim. Aí o cara vai lá e elege porque ele é o grande político que vai impeachment um ministro do Supremo. Sim. Como se não existisse regras, Constituição Federal, não existisse rito. Não, eu quero chegar lá e quero te tirar. Então, assim, enfim, nós precisamos ter muita condição e muita clareza do que vamos enfrentar. Discernimento. Porque não vai ser fácil. É a mesma, aquelas palavras rasas que chegam rápido lá no eleitor, né? Bandido bom, bandido morto, e não sei o que e tal. E o cara, aquele cara é bom, ele vai lá e tal, não sei o que. Mas, né, você vai ter que ter muito cuidado para tratar da forma que você vai tratar o ano que vem, porque vai ter muitos políticos eleitos com esse tipo de soluções rápidas, fáceis e levando ilusões para o eleitor como se isso fosse de verdade resolver ali o problema dele da vida real. Tu acha que então para 30 esse tipo de modelo de político de arranque não se sustenta, não tem como. Eu tenho essa visão também, né? E esperança, não é só visão, né? Porque a gente nunca sabe o comportamento da sociedade, às vezes, né? Com essas paixões de vamos resolver, né? Alguém tem que ser culpado no Brasil. Eu te confesso que eu tenho meio ojeriza esse tipo de hipocrisia. Tá? É hipocrisia. Eu não entro nesse debate exatamente por causa disso, Everton, entendeu? Porque não há como você discutir com pessoas assim, né? Mas vamos aproveitar só para a gente chegar até o Maranhão. Eu tô empurrando. Sim. O PT, na parte da economia, né? O Lula, né? Aí, porque até parece que vocês não existem, PDT, né? A economia indo bem, os empregos crescendo, né? O desenvolvimento voltando. Isso é explícito para as pessoas que lê, né, e que conseguem entender. Mas, infelizmente, parece que o PT tem um problema de comunicação. Aí é o PT, porque aí é a leitura do PT como se vende, né, o governo do Lula. Mas parece que agora o governo americano, né, resolveu ajudar o Lula a se reeleger.
porque a gente via as pesquisas, que eu não acredito muito, me permita, né? Todo mundo, Felipe, é um absurdo, tu trabalha com pesquisa e tal. Trabalho, mas não acredito, né? Porque o que a gente tira, na verdade, quem coordena a campanha, e você sabe disso, o que a gente tira, na verdade, é a outra pesquisa, é a pesquisa interna, é a pesquisa que pergunta, que conversa com o eleitor. E não essa pesquisa como eu digo, de saco de arroba, né? Então, não... Mas hoje, o Trump, o Lula tem que agradecer ao Trump por colocar ele de novo, É porque né, na pauta. a gente colocou lá um petista para orientar o Eduardo a conversar com o pessoal do Trump. Aí ele está seguindo bem a orientação. Mas assim, é preocupante e ao mesmo tempo nós temos que ter essa capacidade de nos indignar sem perder a coerência e a serenidade. Aquela carta do presidente dos Estados Unidos é uma carta onde todo brasileiro de esquerda, de direita, de centro, o da política, o da apolítica, tem que entender que ela não pode ser, em hipótese nenhuma, levada uma parte dela a sério. A parte que trata sobre as questões internas do Brasil, cuidamos nós. Nós temos uma coisa chamada que essa é inegociável, que se chama soberania. O Brasil é dos brasileiros. Ponto. Nós não vamos conversar e não existe acordo. Ontem nós fechamos uma comissão liderada pelo senador amigo Nelsinho Trade. Ele irá conversar com o parlamento dos Estados Unidos e nesta conversa ele leva de forma clara o que a mesa, o que o Congresso Nacional... Qual é o partido dele? O Nelsinho é do PSD. O EPL, um dos dois. Ele é da oposição, mas está indo como representante da casa nesta direção, junto com os outros senadores. O Renan deve ir. Não é um bolsonarista. Não, ele apoia o Bolsonaro, mas nesta agenda não. Pronto. Nesta agenda não, ele apoia o Brasil. O mandato é dele. Não, é dele total. Então, assim, até porque ele é um dos atingidos diretamente, o estado dele, o Mato Grosso, a capital do agro, né? Quem diria, né? Então ele, loucura, fecharam agora lá 5 plantas de frigorífico, já deram uma parada geral porque era tudo que ia para fora. Muita gente não sabe, mas assim, essa relação comercial do Brasil e Estados Unidos, ela tem 206 anos. Sempre Sim. foi uma relação altamente saudável. A laranja que é consumida nos Estados Unidos, a maioria dela vem do Brasil. Sim. O hambúrguer, a carne do hambúrguer do americano é do gado brasileiro. Então, a relação bilateral, ela é uma relação sempre superavitária para os Estados Unidos. Eles nunca perderam nisso. Tanto que os Quase empresários e a 500 relação os representantes deles estão também preocupados e estão se mexendo internamente para tentar remover o presidente dessa mexida totalmente política. Não foi uma mexida que foi lá no secretário de Estado que aconteceu isso com o campo econômico e comercial deles. Foi uma decisão no gabinete do presidente que aconteceu. Agora, o que é importante nós compreendermos? O Brasil tem hoje um líder, que é o presidente Lula, que está fortalecendo os BRICS, tá? Então você tem aí o Brasil, a Rússia, a China, você tem aí condições de abrir um mercado, não só norte-americano, porque o Brasil e o México, isso fazem a diferença, tanto que eles estão também taxando esses outros. O Lula assume agora a presidência do Mercosul e começa a conversar e o bloco dizendo, olha, não pode ser só moeda americana, só o dólar, como única moeda no mundo. E isso desperta o jeito deles, né, de centralizarem a forma que eles tratam a política mundial, de serem dominantes. Então, assim, essa represália, ela não é apenas na questão ideológica aqui, por conta do que o Bolsonaro pediu lá para ele fazer. Existe também num pano de fundo, e está claro isso para nós, essa articulação que o Brasil tem com o mundo e que eles querem frear de todo jeito, porque eles sabem o quanto que esses países unidos eles vão se fortalecer politicamente e economicamente em todo o planeta. Então é aquela história, Felipe. Não dá certo aqui, mas dá ali. Não
aqui no interior a gente diz o seguinte: tu não quer, tem quem queira. Tem quem queira. Então, assim, o mundo quer comer, o mundo quer consumir. E se lá perceberem, os empresários americanos estão percebendo isso, que muitas dessas sanções, se elas se mantiverem, porque elas não estão ainda efetivadas, né, não estão nem publicadas, elas podem ser um tiro no pé, porque o Brasil tem outros mercados que estão querendo entrar com muita força aqui dentro. A outra questão é essa, a seriedade com que tem que ser tratado isso. O presidente Alckmin, o vice-presidente Alckmin, ele está conduzindo o processo, mandou a carta por escrito, está esperando, porque até agora soube pela rede social. Ninguém foi notificado. Já pediu, não só mandou a carta, como já pediu para responderem a carta. Já está na segunda fase. Isso. Então, assim, nós estamos levando com muita seriedade isso, primeiro, defendendo a soberania do Brasil, e segundo, compreendendo que esse processo ele é um processo muito mais complexo, que o Brasil não pode se abaixar, não pode perder essa possibilidade de ser protagonista, porque nós temos condições enormes, grandes, de começar a se fortalecer com outros mercados que estão abrindo para o Brasil. Nós já entramos aqui no norte-americano, entramos no europeu, o indiano quer com muita força consumir o mercado brasileiro e vice-versa, e agora o mercado que nós temos aí o asiático, que tem aí toda uma possibilidade. Eu fui lá na China com o presidente Lula, conheci de perto, aquilo é fantástico, nós precisamos abrir a cabeça para o que eles têm para oferecer, principalmente na área tecnológica. Eles estão muito, muito, muito avançados. Tem ali 1 bilhão e 400 milhões de pessoas ali dentro que podem ajudar e podem consumir muitos produtos brasileiros, assim como nós temos também muitas chances reais de fazer com que o mercado brasileiro avance. Então, o que eu queria dizer a vocês? Não vamos desistir do Maranhão e do Brasil. Não dá, não pode, não é aceitável. Compreendendo isso, nós temos que ter os líderes corretos para fazer essa condução. E quis essa quadra de ter o presidente Lula como o líder desse processo para que ele pudesse conversar com o mundo. O presidente da China, de vários outros países já se manifestaram, estão todos de olho no que está acontecendo no Brasil. E vocês tenham certeza que nós estamos atentos como Congresso Nacional para poder fazer com que nós achemos uma boa solução, uma boa saída nesse impasse que infelizmente foi criado pelo presidente Donald Trump ao fazer o famoso tarifaço para cá, trazer o famoso tarifaço para cá para o Brasil. Pois é, às vezes a gente até se pergunta, né, se não é programado, você tem uma infantilidade tão grande em colocar uma relação de um país por causa de uma pessoa, né? Concordando ou não com o julgamento do Bolsonaro, né, que é um julgamento aberto para todo mundo ver, para todo mundo opinar, todo mundo achar e tudo mais, né? É lamentável estarem colocando o Brasil como laboratório, mas como você disse, que bom que colocaram o Brasil nesse laboratório, porque nos obriga a ter uma dimensão muito maior, né, de parceiros, de negócios. Então, assim, eu já vi... Nós temos mecanismos que o Congresso, desculpa te interromper, que o Congresso já aprovou, está aí pronto, não queremos usá-lo, mas temos. Tá? Um deles é a lei da reciprocidade. Que foi aprovado por todos. Sim, é a lei, né? Isso apoiado por todos. Então, assim, a lei da reciprocidade. Então, nós vamos ter que ter ela ali pronta para dizer, olha, nós queremos conversar e a nossa meta é diálogo. O Brasil quer manter essa relação saudável secular. Agora, não nos confunda e não nos subestime. Não dá para tratar o nosso país como sendo uma republiqueta ou como um país ou com uma província qualquer que pode chegar, ditar a regra e fazer do jeito que quer. Não é assim, tá? Então, nós temos essa clareza e o tamanho da importância que o país tem, e isso vai ser tratado de forma muito serena, como está sendo, e séria. Isso aqui é o mais importante. Vamos falar um pouquinho de Maranhão? Vamos lá. Né? Ou tu quer falar das mulheres? Porque tu tem um projeto muito interessante, né? Mulheres... Eu falei na campanha de governador do Segunda Chance. Nós Pronto. temos uma dificuldade enorme de vê-las inseridas no mercado,
novamente depois dos 50 anos, Felipe. E geralmente depois dessa idade, elas têm mais condição de ajudar o mercado. Tu tem quantos anos? Né? Eu tô com 45 com cara de 30, Mas né? vem cá, tu não sai desse 45, menino, porque eu já tô com 60. Wilson já tem quase 70. É porque quando vocês me Só lembrando conheceram... que o publicitário é Wilson Almeida, está Ó, nos dando o grande prazer de estar acompanhando assistindo, aqui né? presencialmente. Mas só para lembrar que eu era secundarista e tu já estava formado na universidade Sim. quando a gente se conheceu. Então Sim. tem realmente essa diferença bem boa, essa janela bem diferente, bem aberta aí de uma década e meia aí de idade. Eu lembro também que quando eu era gestor de juventude, o primeiro do Maranhão, né, que tu foste o segundo, né, vocês a piada todo dia que vocês faziam era que tinha um velho cuidando dos jovens, entendeu? Mas é porque naquela época eu não sabia que tu ainda fazia, que tu eras dessa articulação aí dessa política da juventude comunista, né, chinesa, que lá eles são os jovens ainda de 70 anos, estão tudo jovens. Eu já fui tudo, já fui até comunista, socialista, Um dia eu vou vir aqui no Palpite para falar sobre a minha experiência na China, porque o que fala desse negócio de comunista lá, que eu vi lá, é totalmente diferente, viu? Mas um dia vamos parar, porque tem que ser um programa só para falar sobre isso. Vamos. Eu estou encantado ali com eles, e Japão e tudo, e eles vão, sem dúvida nenhuma, ser muito úteis aqui para o Brasil, se o Maranhão, que é a capital aqui do agro, do Mato Piba, a gente tem como avançar muito. Mas vamos falar sobre as mulheres. Vamos. Elas, 50 anos, não têm chance. Muitas delas são subestimadas ou desvalorizadas mesmo, né? Depois que chegam nessa idade, e a gente vê a dificuldade que elas têm de ter acesso ao mercado de trabalho. Lembrando que a maioria delas são mães solteiras, porque geralmente elas que, quando se separam, elas que ficam ali com o filho, que ficam ali sendo... Não é mãe solteira, é o esteio, né? É o esteio da família. Eu não gosto de mãe solteira. Esse negócio de mãe solteira, eu não gosto. Eu gosto de esteio. O esteio da família. Que é uma realidade do interior do Maranhão. Real. Tanto que o presidente Lula, quando ele botou no Minha Casa Minha Vida que quem é o beneficiário direto é a mulher, foi uma sacada grande. Né? Porque ela não vai vender a casa dela para tomar cachaça ou para fazer loucura. Sim. Ela segura a casa dela porque ela tem os filhos dela, ela tem que segurar a família. E o caboclo que abandonou volta quando sabe que tem a casa. Tem mais esse detalhe que tem que ter registrado. Mas assim, nós falamos desse programa Segunda Chance para incentivar as empresas, até com estímulos fiscais, para quem pudesse gerar. Eu tenho 3 empregos, se eu gero mais um, dando oportunidade a essa mão de obra, ele teria também um estímulo fiscal e com isso podendo gerar mais emprego e conseguir dar essa chance a ela. Não deu certo na eleição de governador, mas no mandato eu estou trabalhando, aprovamos já em 2 comissões, está faltando apenas uma, para já seguir para a Câmara dos Deputados esse programa que nós damos estímulo às mulheres acima de 50 anos de idade. Então eu estou focado nisso daí para ver se a gente consegue entregar esse projeto e fazer com que o presidente Lula dê esse programa ao Brasil e a gente ajudar as mulheres aí acima de 50 anos. Tu sabe que eu tenho uma relação muito grande com a turma mais antiga de jornalistas em Brasília, ainda estou lá nos grupos, né? Hoje meus amigos todos estão no top. E sempre estou lá, né? Fico muito feliz de reencontrá-los. E fui chamado a atenção, né, no grupo, porque foi falado isso. E conversando com amigos daqui também, as pessoas falaram sobre esse projeto. Tu tá entendendo? E que tem chamado a atenção, porque as pessoas estão acompanhando a construção desse processo. Esse não é um processo ainda consolidado, não, né? Ele é uma construção. Isso. Como é que vai funcionar isso? Passou por essas comissões, falta agora só a Comissão de Constituição e Justiça, né? Agora ela é a parte mais técnica, porque a meritória já foi toda discutida nas comissões que tinham que ser discutidas, Comissão de Assuntos Econômicos e Assuntos Sociais, e aí em passando na Comissão de Constituição e Justiça, a gente finaliza ele no plenário do Senado Federal. Aí vai para a Câmara dos Deputados, vamos chamar nossa bancada do Maranhão, a bancada do PDT, amigos que nós temos lá para acompanhar o trâmite desse processo, desse projeto. Passando na Câmara, aí o presidente da República sanciona ou não o projeto. Claro que eu tenho muita convicção que ele vai sancionar e com isso transformando ele em lei,
para que a gente possa já estar aqui também no palpite, dando aí os detalhes de Eu acho que coisa. Eu vim aqui é porque ontem eu resolvi anotar todo mundo que se lançou, todo mundo que se relançou senador da República, né? Depois, Tem muito aí já? não, aqui tem 3, 6, 7, né? Impressionante. De repente, silenciosamente, né, que é bem o estilo de Iracema, ela, diga-te de passagem, é uma fonte que não dá o conteúdo, mas ela avisa que vai acontecer. E ela me falou, olha, preste atenção no que está acontecendo, né? Ah, rastreei, não encontrei. De repente, mais do que de repente, num palanque, fundo de casa e Urbano Santos, eu vejo o Everton Rocha e o deputado. Antônio Pereira. Não, o federal lá, perdão. Ah, o Aloysio. Aloysio já foi convidado para estar aqui, mas acho que a Aloysio tem um pouquinho de receio em me dar entrevista. Porque será, hein? Será que eu sou tão cruel assim? Não sou, né? Aloysio, venha dar entrevista, é bom, entendeu? E aí, de repente, a gente vê uma mudança radical, que como eu monitoro, né, todo esse sentimento de bastidores, de repente vocês três, né, viraram um boom, né, é, é, da política do Maranhão, não é verdade? E aí, vocês fizeram um grande acordo, vocês fizeram uma leitura, né, junto ao governador Carlos Brandão, vocês fizeram um bloco. Como é que a gente pode, né, entender esse processo? O Orleans é o seu candidato a governador? A Iracema tem uma história fantástica. Fantástico. Ela, vereadora, Abriu esse enfermeira. programa. Ficou uma hora e 30 aqui sentada. Ela? E é porque ela não gosta de falar. Imagina se gostasse. Ela, enfermeira, vereadora, prefeita. Apanhou. E agora tendo a oportunidade de ser a deputada Apanhou mais votada, né? apanhou na política, viu? Deixa eu explicar aqui, senão já vão dizer que Felipe Clã disse que Iracema apanhou. Não, apanhou, perdeu a eleição, soube o que é a dor de perder. Aí deputada mais votada do estado e Que presidente ninguém da sabia Assembleia. quem era. E presidente da Assembleia e a primeira mulher presidente de um poder Sim. legislativo. Então, assim, é uma história invejável, fantástica e que muita gente não sabe, Felipe. Ela já votou comigo para senador em 2018, né? Soube depois. Fez campanha lá junto com o Erlon, lá em Belágua, todo o seu grupo. O seu filho, nós apoiamos, o Vinícius lá em Barreirinhas. Então, assim, há já uma relação de afinidade nessa nossa trajetória. E os prefeitos que ela tem hoje relação, a maioria absoluta também tem essa afinidade, sempre já vinham falando a ela que das duas vagas eles têm e tinham muita vontade de estar conosco em uma delas. Então, quando nós conversamos e amadurecemos essa possibilidade de já estar juntos logo no início do processo, antes mesmo de ser deflagrado a questão de quem será o candidato majoritário, isso, claro que nos fortaleceu e nos ajudou muito. E ela disse, não, eu já tenho a minha chapa majoritária, eu quero votar em ti, vou anunciar, um senador é você, o outro, o governador Brandão, vai dizer, se ele for candidato a senador é ele, se ele ficar até o final, ele vai indicar. Mas eu quero, se ele não ficar até o final, eu quero votar com Orleans. A Iracema nos disse. E a minha chapa de federal é o Aloysio Mendes, e eu quero logo apresentar também aqui ao meu grupo. Então, ela reuniu todo o grupo dela lá, e eu fiz aquela fala, repito, a Iracema recebo com muito carinho e com muita responsabilidade o apoio dela como presidente de um poder e como uma deputada influente no Maranhão.
E compreendo esse cenário que eu tenho dito que eu defendo até os últimos minutos do jogo sendo jogado, a construção dessa união. Muitos não acreditam mais nela, mas nós temos que estar sempre focados no que interessa, que é o resultado. Então, eu acredito que algum tipo de acordo, algum entendimento no grupo do Lula vai ter que ter no Maranhão. O presidente me disse, trabalhe o máximo que puder, que eu quero o grupo unido lá no Maranhão. É o que eu estou fazendo. Eu disse outro dia, o líder desse processo é o governador Brandão. Repito, quem vai liderar o palanque do Lula no Maranhão, quem vai liderar esse processo aqui é o governador. Ele está na cadeira. Foi dado a ele, não fui eu, não. Tá? Inclusive, eu nem o apoiei. Então, quem o apoiou foi dado a ele a condição de líder desse processo. Não reclamem. Pelo amor de Deus, não reclamem. O líder é o governador eleito do Estado, que o presidente da República me disse que vai conduzir o processo. As mesas vão ter os partidos, as mesas vão ter as forças. Mas se cada um que for sentar na sua cadeira não entender o seu tamanho, o seu papel, aí não vai ter mesa. Tem projetos pessoais, e aí com esses não dá para tratar. É simples, não precisa complicar. Quando eu ouço do próprio Brandão, publicamente ele dizendo que não quer falar de eleição esse ano, que ele quer tratar de gestão, por que que eu tenho que começar a campanha agora? Entende? Eu estou dizendo da sucessão. Eu preciso entender, ele é candidato ou ele não é? Mas ele vai liderar isso, ele vai sentar na mesa conosco, tá? Porque, lembrando, eu não faço parte do governo dele. Nós não somos, né? Não tem que tomar lá da cá nessa relação. É uma relação política, Mas, independente. nesse caso, eu faço até esse registro, né? Porque no governo do Flávio Dino esqueceram, né, que você foi apoiador de primeira hora. Sim. De primeira fila, né? Você estava lá na frente da fila indiana e você falava muito isto, lembrava muito todos, inclusive com os calendários. Sim. E como você ajudou a transformar a matemática na prefeitura de São Luís, né? Todo um processo. Todo um processo. Né? Isso aí dá um programa. E do Brandão, não. Aí você tem a sua indecisão individual. Você entende o governo do Brandão como um governo competente? Entenda, Felipe, no momento que nós estamos com todos acirrados, Sim. para cada um vai ter uma resposta. Isso é tipo advogado. Você quer para me contratar para me te defender ou para me te acusar? É verdade. Tem que ter boa vontade. Gente, o Brasil está num momento difícil, o mundo está num momento difícil. Guerras acontecendo, Brasil, Irã, com Israel, Ucrânia, com a Rússia, e o Trump aí fazendo essa confusão comercial com o planeta. Aí não reflete para cá, para o Brasil, não reflete para cá, para o Maranhão. Aí você pega aqui um governador que está aqui alinhado com o presidente Lula, vendo o Estado entrando na rota aqui de desenvolvimento. O agro está entrando com força e isso vai ajudar o desenvolvimento do Brasil. Vindo muita gente de fora investir aqui. Você chega agora lá em Balsas, eu tenho uma prima lá empresária, ela disse, na minha plano de necessidade aqui da nossa empresa, todas as funções eu tenho cargo aberto. Fale lá em São Luís, fale em outros lugares, quem quiser trabalhar, pode vir aqui em Balsas que tem emprego. Então assim, para trabalhar de verdade, não venha me dizer não que está cheio de oportunidade. Quem quer trabalhar. Agora tem muita gente que sabe como é que é. Né? Então, esse programa que ele está lançando agora de combate à pobreza, do cartão lá, que isso vai ajudar muito lá na ponta. Você pega muitas obras que estão aí... Com um detalhe. É um programa que tem prazo. Um prazo, mas aí você... Né? Que é a diferença do Bolsa Família, que virou uma máquina eleitoral. E que está abrindo esse grande debate, que você precisa ter essa porta de saída para você estimular a volta para o mercado de trabalho. A gente precisa botar esse povo para trabalhar. Então, assim, tanta coisa acontecendo e eu rodo o Estado. Né? Então, você vê, não é só essas pesquisas aqui, você vê ali na ponta. Tem muitas coisas para melhorar? Tem. Mas é um governo, sim, que está acontecendo, que tem tudo aí para melhorar. Agora, precisa de mais gente com força para ajudar. Não dá para ficar só apontando o dedo. Repito,
no governo atual do Brandão, eu disputei contra ele. Sim. Então, eu mesmo disse publicamente e repito, eu não quero um cargo do governo dele, uma secretária, não quero nada dele. Por quê? Porque eu não participei desse governo. O meu papel para ajudar ele é aqui onde eu estou. Na hora de ajudar, de elogiar, eu sei elogiar, e na hora de criticar, eu critico. De forma muito tranquila e séria. Não há pegadinha, não tem boicote. Jamais ele vai ver o meu mandato em Brasília sendo utilizado para boicotar o mandato dele. Pelo contrário, porque no dia que eu fizer isso, eu não estou boicotando o governo do Brandão, eu estarei boicotando o povo do Maranhão. Quando eu mando recursos para ajudar a saúde do Estado, eu não estou ajudando o Brandão, eu estou ajudando os maranhenses. Porque quem vai lá na porta do hospital não vai com a carteira de eleitor do Laésio, do Everton ou do Brandão. É um cidadão e tem que ser tratado como tal. Então, eu acho que além de terem antecipado demais essa discussão do ano que vem, ela não pode ser a pauta principal e não é a minha pauta. Não é a minha pauta. A minha pauta agora é o mandato como eu tenho feito. Eu tenho condição aqui de parar aqui 2 horas falando não só de projetos de leis, como emendas aprovadas que estão hoje valendo na ponta, vivendo a vida do trabalhador que me interessa. Por exemplo, você que é trabalhador, que está me ouvindo agora ou assistindo aqui essa entrevista, se você tiver sua carteira de trabalho assinada durante 12 meses, você for demitido, você tem o seu seguro-desemprego. Essa emenda é do maranhense, o Everton Rocha. Ela era 18 meses. Baixou para 12. O que isso importa? Tudo. Porque essa pessoa, quando é demitido, ele não para de comer, não para de pagar a conta de luz, não para de comprar remédio, não para de cuidar da sua família. Ele era quanto tempo, perdão? Era 18 meses para você ter o seguro-desemprego, acesso ao seguro-desemprego. A chegar nele. Hoje são 12 de contribuição. Tá. Agora que eu compreendi. Então você contribui 12 meses com carteira assinada. Diminuído. Eu disse, opa, como não, é que... Não. Você contribui 12 meses com carteira assinada. Se você for demitido, você tem direito ao seguro-desemprego. O que é esse seguro-desemprego? É um tempo que você recebe enquanto você está atrás de ser inserido de novo no mercado. Deixa eu aproveitar aqui uma coisa, porque ontem eu comentei, nós não estamos anunciado mais quem é que vem, porque aqui o que está acontecendo é que estão pegando as entrevistas para ir para plenário de assembleia, para atacar quem vem para cá, ou para reproduzirem, que é muito bom, é muito positivo, quando sabem fazer a leitura correta. Mas ontem me colocaram uma questão, e eu por questão de respeito, é sobre a questão dos super ricos, que ontem, inclusive, o imposto de renda de R$5.000, que as pessoas não têm ideia, a dimensão desse impacto, que de R$7.500, né, com desconto. Mas essa taxação de super rico, tem que ter muita coragem de mexer nisso. Vocês são malucos. Hoje, essa campanha forte que tem contra o governo do presidente Lula e confundindo a população, dizendo que é mais imposto e não sei o que e tudo, isso se chama justiça fiscal e social. No Maranhão, nós temos quase 700 mil contribuintes. E para mim não falar aqui besteira, essa parte é importante, porque é do Maranhão, eu tenho bem aqui anotado, Felipe, que ela é importante. Aqui no Maranhão, nós temos os nossos contribuintes. E só para você ter ideia, no Brasil todo, são 141 mil brasileiros considerados super ricos. O que é um super rico no projeto? É o rico, que é o que ganha acima de R$600 mil por ano. 50 mil por mês. Que começa a pagar mais imposto. Aqui no Maranhão, e aí eu quero pegar aqui rapidinho, porque isso aqui é importante, nós termos, que quando você começa a ver 2, 3, 5 falando, aí você vai ver para quem e o porquê que eles estão falando, certo? Tá aqui, pronto. Taxação, projeto de lei, a Receita Federal do Maranhão. Tá aqui. Para ter uma ideia, o Maranhão, 6.776.000 habitantes. Ok. Os que são contribuintes são somente 6 mil. Não, acho que ela quer dizer aqui
10%. Ela Chega a botou aqui 10%? 6.018, mas não é 6.018. Contribuintes receberam. Ah, tá. 6.018 receberam acima dos contribuintes do Maranhão, apenas 6.000 contribuintes, de 6.018, receberam acima de R$ 600.000 por ano. Ou seja, Não chega nem a 1 milhão. não. Ou seja, não, a 1.000. 1.000 contribuintes no Maranhão, não Pronto. chega nem 1.000, de 7 milhões de habitantes, Certo. apenas menos de 1.000 estão enquadrados nesse novo projeto. Ou seja, 99% da população que é contribuinte está fora dessa faixa. E precisando de não pagar imposto. Então, assim, o que o presidente está dizendo? Quem ganha até R$ 5.000 vai estar isento do imposto de renda. Professor, policiais militares, autônomos. Quem ganha até 5.000? A partir de 5.000 até R$ 7.000 vai ter uma escala. Então, você começa a pagar menos impostos. Para pagar isso, quem está ganhando muito lá na cadeia vai contribuir um pouco mais. A conta é simples, é justiça. Só lembrando uma coisa. Tem uma partezinha aí que não paga. Que é o maior absurdo. Está sendo apresentado para o país que nós temos uma categoria de bilionários que na verdade, pagam imposto. É uma casta. Então, assim, e esses são os que reclamam, mas que agora precisam compreender que eles têm que dar a contribuição deles para o Brasil. Não dá para o pequeno estar carregando o grande. É a lógica. Aqui é muita formiguinha fazendo o trabalho da rainha, não dá. Então, assim, para quem está aqui me acompanhando, no Brasil todo, nós temos 141 mil super ricos. De 230. 141 Sim, mil super ricos. De mais de 200 milhões De habitantes. Mas da população economicamente ativa, que é bem menor, não chega a 60, 70 milhões, 141 mil são considerados super ricos. Esses já são os milionários. Sabe o que é isso? É a cidade de Passo Lumiar. Você tira o resto do Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e tudo, é Passo do Lumiar. Então lá é como se tivesse uma cidade com super ricos e o resto do Brasil todinho não. Essa cidade é que vai pagar um pouquinho mais de imposto e o restante tudo não. E eles, de forma articulada, surpreendente, estão nos batendo, dizendo que a gente quer aumentar imposto e que está querendo taxar mais. Mas eles são financiadores de uma grande bancada. Não, de Congresso tudo. Nacional. Não é só do Congresso Nacional, da mídia como um todo. O Brizola falava, Felipe, o seguinte: meu filho, quando você pegar um jornal desse aqui, vamos testar aqui, ao vivo, imparcial? Eu gosto. Tu não gosta de provocar? Olhei ele. Aqui estão as notícias. Agora vá lá atrás e veja quem está fazendo as divulgações deles. E daqui você começa a tirar, quando tiver algum assunto de interesse desta área aqui do anunciante, aí você começa a compreender que pode não ser. Não estou dizendo neste caso aqui que não é. É porque aqui está precisando. Está faltando, viu, pessoal? Eu preciso de gente aqui para divulgar no imparcial, que o negócio aqui está fraco. Eu quero avisar agora, que aqui custa caro. Está fraco aqui. Aqui custa caro. Agora, se você pegar... Mas falando sério, o Brizola falava isso, que é a maior verdade do mundo. Pega aí os grandes meios de comunicação, vê quem financiou eles lá na hora do intervalo da novela. Qual é o banco que... Oferecimento, banco tal. Bim, bim. Não se preocupe que a conta chega. Esse banco tem um interesse. Na hora que esse interesse é contrariado, ele vai aonde? No chefe de jornalismo daquele meio dizer, esse pessoal aí estão atacando meus interesses, vai diminuir minhas condições, eu não tenho condição de te ajudar. Não vamos ficar longe. A imprensa nacional toda, de forma absurda, entendeu? Está tentando criar todo tipo de mal-estar, entendeu? Sobre esse projeto, né? Não querendo, inclusive, divulgar. Tem gente que não sabe nem o que é esse OF. Eu ri outro dia, um amigo ali do interior, aí eu falei para ele, tu tem cartão de crédito? Ele, não. Tu tem dinheiro lá no exterior? Não.
Meu amigo, e você tá aí batendo, falando desse negócio de ódio, tô sabendo o que que é isso, cara? Sabe o que que tá parecendo? Aquele negócio da chinela, a barata torcendo pra chinela. Vai, batendo palma. Zelador do meu prédio, eu fui Ela, subindo, ele chegou para mim e disse, seu Felipe, me explica esse IOF. Eu disse, tu não está incluído nem eu. Não precisa nem falar. esquece. Então, Entendeu? assim, é inacreditável, mas é o poder que tem de tentar. Mas, assim, a taxação dos super ricos é necessária, as bets é necessária, estão ganhando bilhões sem pagar imposto nesse Brasil, não é justo. O jogo entrou mesmo. Tá, entrou com força, não é justo, eles têm que pagar e muito imposto. Você vai lá nos Estados Unidos, que eles adoram se comparar com o Brasil, né? Então vai lá nos Estados Unidos, imposto sobre herança lá, doutor, é 50%. Morreu, 50% já é do Estado, Sim. entendeu? Vê lá imposto de renda deles, não brincam. Lá não tem SUS, não tem SUAS, lá não tem assistência social, não tem serviço de saúde público. Lá não tem o que nós temos aqui. Então, assim, o Brasil é muito imposto, mas olha o que nós temos de verdade para cuidar das camadas que são mais frágeis, que precisam de verdade. Então, esse é o Brasil, que é um Brasil que nós amamos, que nós vamos defendê-los até o final. É verdade. Mas nós precisamos fazer outro programa, porque eu ainda não consegui entender a posição de Everton Não, é claro. na campanha do ano que vem. Não, entendo. Ó, a minha Só me deixa claro aqui uma coisa. Tu ainda estás em negociação com o governador Brandão? Não, a palavra não é negociação. Eu tenho diálogo com ele, tenho diálogo com o Camarão, tenho diálogo com quem quiser conversar. A minha impressão é que houve uma condução equivocada do entorno do Camarão com ele, eu já disse isso para ele. E tenho que também ter, o governador Brandão tem que também ter cuidado por conta dessas, né, todo dia armadilhas e todo dia pegadinhas que tem, que vai quebrando uma relação de confiança. Hoje, para mim, está claro, ele é o líder desse processo na questão eleitoral. Ao ele decidir ser candidato a senador, ele, sem dúvida, vai ser o candidato a senador da chapa do Lula. Assim como eu sou e espero ter... O Lula entende o Brandão como o principal parceiro dele no Maranhão? Como um grande parceiro dele, eu posso colocar como um dos principais, porque ele é o governador. Eu vou te incluir também. Não, eu estou falando no executivo. Não, no legislativo é tudo. Não, mas eu não tenho esse problema. Não, mas eu não tenho esse problema. Né? Longe de mim, você me conhece. Se tem uma coisa que eu nunca tive problema é de vaidade. Você me conhece, eu não tenho esse problema. Então, estou dando a ele. Se fosse comigo, se fosse meu, eu entregaria. Porque é natural, ele está na cadeira, ele é o governador. E se ele é o governador, ele vai conduzir e tem o meu total apoio. Tem meu total apoio, vai ter o apoio do meu partido e espero que a gente consiga construir um bom acordo. Se não conseguir construir um bom acordo, infelizmente nós vamos ficar com a maioria. Eu espero que seja construída a maioria para que ele conduza. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem que encerrar antes que o Célio, né? Porque o nosso diretor-geral aqui, ele desce e fica brigando. Brigando, né? Porque ele disse que a gente não para de falar. Não sei nem se ele já está aqui atrás, né? Ele ainda não apareceu aqui na lateral. Né? O João ainda não me acusou. Já acusou, João? Não, né? Ainda não. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem conversado com o Orleans? Assim, você tem entendido a capacidade, o processo do Orleans? Porque o Felipe eu sei que tu conhece como eu conheço. Né? Olha, lá eu não tenho um diálogo direto, eu converso em eventos e tudo, a gente não tem convivência. Mas o pouco que eu tenho visto e trocado ideia é o que confirma o que muita gente já tem falado, né? Dessa capacidade que ele tem ali envolvente, né? Nasceu ali no meio da política, é um cara ali habilidoso, tem um papel fundamental ali dentro do governo, empoderado. Então a minha impressão é que estão preparando ele de forma muito forte para que ele esteja pronto para o que deve vir. Então, assim, construir um bom entendimento, show de bola. Ele está pronto para ser federal, está pronto para ser senador, está pronto para ser governador. Você votaria neles? Sem problema nenhum, não teria dificuldade nenhuma, até porque é um cara dessa geração, entendeu? Bom, pode preparado. Pode até dividir uma chapa de senador com ele. Ninguém está dizendo que sem ele... Não, o Brandão nunca falou. Né? Então, assim, aos torcedores, a presidente Iracema torce para que ele seja o candidato a governador. Não, ela é indiscutível. O Camarão vai torcer para que ele seja senador ou vice dele. Deles, quem tiver, nós vamos estar prontos para somar força nessa chapa.
Mas, mais importante, quem vai liderar isso é o governador Brandão. Mas quem vai ser o negociador para reativar essa negociação? Porque, na minha visão, O talvez presidente Lula. o presidente Lula. Ele vai chamar essa mesa aí em breve, nos próximos E dias. se ele vão sentar. entender, se ele entender que romperam a questão mais básica, que é o respeito, né? Será que ele vai insistir no Camarão como Não, aí candidato? é cada agonia de uma vez, até porque tem que vencer algumas etapas, né? Sim. O Camarão, por exemplo, precisa ter essa etapa vencida dentro do partido dele, do PT. Eu falo pelo PDT. Então o PT vai dizer, e ele vai dizer dentro do PT, qual é o próximo passo. Espero que seja no caminho de um bom acordo, ou até de um ruim acordo, mas para evitar uma boa briga. Ponto. Meu papel, tem 2 vagas. Eu sou candidato à reeleição no grupo do presidente Lula. Ponto. Acho que o Brandão tem tudo para conduzir, e acredito, e já falei publicamente, de forma muito tranquila esse processo e serena. Ele vai liderar isso. Então, cenário de ele ficar na cadeira, ele lançar o Orleans ou um outro candidato. Aí é ele que vai conduzir isso e nós vamos estar ali também dando a nossa opinião no momento certo. Se ele sair da cadeira, foi na condição do Felipe assumir ou na condição de outro assumir com um acordo construído para os dois saírem? Eu não sei. Pronto. Então tudo pode acontecer. Pronto. E se isso acontecer, também foi na construção dele liderando. É isso que eu digo. Até para ele renunciar, ele tem que ser o líder disso. O Flávio Dino foi governador do Maranhão e liderou toda a sucessão. Renunciou para o vice dele assumir, colocou o vice dele em um partido, colocou o Camarão em um partido, foi lá para o dele, para o outro, montou toda a chapa e foi ser o líder do processo e se E candidatou todos fora eles do cargo, respeitaram. porque ele era o governador. O E por Everton, que você... não, Brandão? Só para entender isso, porque olha, nós não podemos estender muito, mas assim, nós vivemos. Aí será, então, Everton, por que tu tá dizendo isso? Porque tu não participou lá, tu brigou. Eu fui disputar, pois é, eu fui disputar um projeto. Mas assim, eu fui disputar um projeto e perdi a eleição e estou pagando o preço, eu não participo do governo. Hoje eu não fico reclamando. Hoje eu escutei aqui dentro do jornal, para você ter uma ideia, quando souberam que você vinha dar essa entrevista, disseram assim, Vixe, depois de 4 anos ele apareceu. Não tinha que estar todo santo dia lá fazendo oposição. O seu comportamento foi um comportamento elegante, na minha opinião. Eu estou fazendo a minha leitura de um cara que faz cobertura há muito tempo, entendeu? Então, assim, o Everton se retirou para o Senado. Claro, foi exercer meu mandato. Não ficou nessa picuinha, né? Tem uma frasezinha muito boa para terminar aqui. Quem não sabe brincar, não desce pro play. No play, eu adoro isso. Então pronto, eu disputei uma eleição, eu perdi e me coloquei na condição de quem perdeu uma eleição. Fui terminar meu mandato de senador e cuidar de exercer esse mandato. E tenho que prestar conta hoje. Estou cheio de coisa para prestar conta. Agora, porque ficar brigando, porque tu não fala, não vou entrar nisso. Eu não vou torcer contra o governo. Jamais. Porque o governo foi eleito pela maioria. Então vamos ajudar o povo do Maranhão. É isso, Felipe. O resto é resto. Não vou entrar nisso jamais. Me permita aquela pergunta, né? Terrível, né? O Everton ainda vai ser governador do Maranhão? Hoje o meu sonho real, concreto, é ir para minha reeleição e te confesso que vou continuar senador. Aquela vontade, vamos dizer assim, aquela ansiedade mais eu posso dizer até mais de jovem, né? Porque tudo é experiência que eu agradeço demais o povo do Maranhão, a Deus a oportunidade de ter sido candidato. Foi uma experiência fantástica, é diferente você liderar um debate desse e para mim foi muito bom. Mas hoje eu não tenho mais, não está mais nos meus planos e nos meus acordos com a Sâmia de voltar a fazer uma eleição de governador daquela forma que foi construída. Não faria novamente, não. Agora, um dia apareceu a oportunidade, né? Não que vão te entregar, como muita gente está esperando aí ser nomeado. Também não vai para lugar nenhum. Mas hoje não está nos meus planos. Eu quero me reeleger e cuidar do mandato de senador lá em Brasília e ajudar o Maranhão. Lembrando que uma cadeira do Senado é
uma cadeira de, podemos entender, quase um presidente de gabinete, né, de plenário. As pessoas não têm ideia o que é um senador da República, né? A gente é muito acostumado com os deputados. Olha, deixa eu te dizer, tem uma lista aqui, mas não dá. Não dá, Eu não prometo dá, voltar em agosto. não dá porque tu é igual Iracema, tu é igual Madeira. A Madeira ficou 1h40 aqui, bicho. Uma coisa terrível, entendeu? Ó, nós estamos a 1h10. Eu marquei aqui, viu, Felipe? Ah, é só 1h10? 1h14. Ah, que coisa Ok. boa. Eu não marquei. Eu fiquei esperando, né? Mas eu Quando você tô pegar vendo o início da olhares. entrevista aqui, tô eu vendo peguei no olhares. telefone, mas não foi para olhar para o telefone, foi para ligar aqui o cronômetro. Não, mas vamos lá. Vamos, que eu sei que sua agenda é muito grande e você amanhã está indo para o interior, né? É isso. Olha, tinha um monte de assuntos, né? Mas foi bom demais. Bom demais, sabe por quê, Everton? Porque tu aprendeste uma coisa muito básica, que eu fui dessa mesma escola. Nós não temos que fugir do debate. E tu sempre gostou desse debate, mesmo com aqueles discursos de movimento estudantil, mas tu sempre chegava, né, com aquele sangue, com aquela ânsia para participar. Isso é Ó, fundamental. eu falei agora há pouquinho, hoje foi pago R$ 1 milhão para o Aldenor Belo, Pronto. para o Aldenor Belo receber o recurso. Também foi pago R$ 500 mil, R$ 500 mil para a PAI. Todo ano eu venho ajudando a PAI, que tem um trabalho fantástico aqui em São Luís, Fantástico. e aquilo ali também, um dia a gente vai parar para falar ali deles. Muita gente nem sabe. Toda criança nascida viva no Maranhão, ela tem que vir o exame, a amostra dela, do sangue dela, tem que vir, do exame dela tem que vir aqui para a PAI de São Luís para fazer o teste do pezinho. Né? Muita gente não sabe disso. E aí é feito aqui para daqui. Então, assim, foi pago esses 500 mil. E temos aqui a relação aqui de um monte de cidade. Eu vou até pedir para a nossa equipe começar a fazer uns postzinhos de municípios que estão recebendo já ajuda na saúde, emenda e tudo para ir divulgando aí para que todo mundo possa acompanhar. Até porque tu és um empregado, né, contratado pela eleição, mas é um empregado, não há como, né? É um CLT. Sim, porque eu vejo muito, não citando ninguém, Sim. tá? Até porque eu não tenho problema de guardar nome, você sabe disso. Em todas as minhas matérias, em todas as minhas postagens, eu faço questão de botar o nome, né? Sabendo respeitar dentro do conteúdo, você ajuda a desenvolver. Mas nós temos um grande problema de muita gente que assume cargos, entendeu? Às vezes vitalícios ou não, e que delira, né? Achando que não tem outras pessoas para botar eles no devido lugar. E que não tem um dia seguinte. Não tem um dia seguinte. O Everton, eu espero que o teu dia seguinte passe por aqui pelo Jornal Imparcial sempre, com as melhores notícias, né? Nós estamos nessa reconstrução aqui, você tem visto aqui. Parabéns, parabéns. Eu fiquei encantado aqui, quero te interromper, parabenizando aqui você, Felipe, que todos já conhecem, um jornalista que vem ao longo da vida aqui mantendo essa coerência, essa linha, né? Muitas das vezes mal interpretado pela essa questão da postura que sempre teve, crítica altiva, mas coerente, então isso é importante e isso nos ajuda sempre a ter esse peso, né? Essa contrabalança sempre mantida aqui na relação, principalmente formação de opinião no Estado, que você precisa ter as pessoas serenas que sabem muito bem essa linha tênue que é você reconhecer e não precisar puxar saco de ninguém. Então, tu sabe fazer isso bem e isso dá, né, essa condição de você sentar na mesa com qualquer um e conversar qualquer assunto. E cumprimentar aqui o comandante aqui desse projeto aqui da construção, não vou falar reconstrução, desse projeto aqui do Imparcial. O Célio tem feito aí um grande trabalho com toda a equipe que está aqui junto com ele e eu tenho certeza que vocês aí vão continuar cobrindo aí momentos importantes aqui da história maranhense. Oh, que bom. Estamos de redação cheia de novo e muita gente jovem, né? Que nos olham com tio, né? Sabe aquela coisa? Mas eu estava doido para começar o programa te chamando de tio, mas eu fiquei quieto para não perder a postura. Mas só tem um probleminha, né? Passado os 20 anos, entendeu? Tu tá velho também. Velhos são as ideias. Nós estamos firmes, vamos para frente. Querido, obrigado mesmo. Abraço lá para a Sâmia, tá?
E continue, nós estamos aqui acompanhando o seu projeto e eu quero lhe dizer que talvez você não tenha entendido, mas acho que você já entendeu o seu papel fundamental em conseguir mudar essa política tacanha do Maranhão, né? Principalmente de eleição para eleição. Volte sempre. Abraço.